Oi, Victor, tudo bem? Oi, Evelize, boa noite, tudo bem? Preparada para a prova? Estudei, e você? Eu também estudei um pouco, mas vamos juntar tudo então que a gente estudou, né? Que é E, sobre a troca de radiação entre as superfícies, certo? você olhou tudo no Micropera, né? Da sexta edição? Isso mesmo, capítulo 13. Isso. Então, o que a gente tinha que estudar para a prova era o fator de forma, as trocas de radiação em superfícies cinzas, difusas e opacas em uma cavidade, a cavidade com duas superfícies, a transferência de calor com módulos múltiplos. Não era isso, né? Isso mesmo. Mas eu vou começar falando do fator de forma, porque quando a gente estuda transferência de calor com radiação, é, a radiação em si ela não exige meios para se propagar, né? Então ela não depende também das gradientes de temperatura. Então, se existe um corpo com temperatura, ele vai emitir radiação, ele vai perder temperatura em forma de radiação. E quando tem quando tem, essa radiação entre superfícies, a gente precisa entender como essas trocas ocorrem nessas superfícies, né? Entre diferentes angulações, entre diferentes configurações de superfícies. Então, o fator de forma é ele que vai representar, então, uma fração pequena de radiação que ela sai de uma superfície I e atinge outra superfície J. Então, ele vai quantizar, né, essa quantidade de radiação que sai de uma superfície para outra. Então, ele vai depender basicamente da distância dessa superfície, das angulações que as superfícies têm. Então, peguei um desenho geral, né? Que dado duas superfícies que estão orientadas entre elas, com uma área AI e uma área J, os elementos dA e dJ, né, dessas áreas, os elementos infinitesimais, eles vão ser conectados por uma reta de comprimento R, e essa reta ela vai formar os ângulos θi e θj com as normais desses elementos. Então, a partir disso, o fator de forma ele pode ser calculado para superfícies difusas e com radiosidade uniforme. Então, o fator de forma ele vai ser dado para essa equação, que é o fator de forma da superfície I em relação à superfície J, ele vai ser igual a 1 sobre a área I, que multiplica a integral dupla de cosseno de θi vezes cosseno de θj sobre πr ao quadrado de dAi de dAj. Hum, Aí, é, então, basicamente, a fração da radiação que deixa a J intercepta I, ela também pode ser determinada para esse caso, né? Olhando para a superfície AJ. Então, basicamente, vai ficar que o F de JI é igual a 1 sobre a área de J, que multiplica essa integral dupla que está aí na forma. Aí, só para deixar claro, as superfícies difusas, elas são aquelas que refletem e emitem radiação de forma isotrópica, ou seja, para todas as direções, elas vão ter uma direção preferível para emitir radiação ou, ou refletir ela. E a radiosidade uniforme é basicamente a energia que sai de uma superfície, ela vai ser uniforme. Então, a radiosidade uniforme é a energia que sai de uma superfície de forma uniforme e ela vai depender da emissão e reflexão dessa superfície, né, da propriedade de emissão e reflexão dessa superfície. Aí, certo, é, bom. aí as relações do fator de forma é outra parte bem importante para isso, que facilita alguns cálculos, algumas análises. Então, com essa analogia que eu falei, né, que a partir de um fator de forma você consegue calcular o outro, né, entre duas superfícies, a gente vai ter a relação de reciprocidade, que fala que a área 1 vezes o fator a área I vezes o fator de forma de AJ vai ser igual a área de J vezes o fator de JTI. Então, ela vai ter essa relação de igualdade entre os fatores de formas de duas superfícies que a gente está analisando. A outra parte importante é a regra de soma, que ela vai falar que em uma cavidade fechada, por conta da conservação, toda a radiação que sai de uma superfície, ela vai ser interceptada pelas outras superfícies da cavidade. Então, dá para ver no desenho, né? Que onde sai do JI, ele vai acabar sendo refletido, né? Vai ser interceptado, então ele vai ser recebido e refletido pelas outras superfícies da cavidade, de modo que para N superfícies, independente da quantidade, a regração vai falar que o somatório dos fatores de forma da superfície que eu estou analisando com todas as outras vai ser igual a 1, né? Então, basicamente, a soma, né, elas vão se complementar e se tornar igual a 1.
Isso vai ser bem útil para alguns cálculos que a gente precisa, porque as relações de fatores de forma são muito complexas. Elas, assim, escalam muito rápido de complexidade de acordo com a superfície que a gente está analisando. Então é importante a gente fazer algumas simplificações, e até em alguns casos a gente usa métodos numéricos, que acabam até não sendo precisos o suficiente de tão complexo que é essas relações entre as superfícies de fatores de forma. Aí também, Evelise, o Micropera, o livro que a gente está usando, ele dá algumas tabelas de configurações de superfícies já calculadas. Então ele seleciona alguns modelos, eu coloquei alguns só, tem vários outros no livro. Então, por exemplo, tem para placas paralelas com linhas centrais conectadas por uma perpendicular, ou seja, placas que são paralelas, de tamanhos diferentes, mas que têm uma linha em comum, né, bem no meio delas, e é dada por essa fórmula aí. E também tem para placas infinitas e linhas de cilindro. Essa é legal, que serve para aplicações, em alguns casos, tipo de resistores, é, de fornos também, então é bem interessante. Aí também tem discos paralelos coaxiais, e também tem alguns casos que ele dá uns gráficos, em que ele relaciona, né, figuras tridimensionais para os fatores de forma. Então, por exemplo, a gente tem ali duas superfícies paralelas num cenário tridimensional, e a relação entre as medidas dela, entre as dimensões dela, vai dar o fator de forma a partir desse gráfico. Então, no Micropera tem vários outros exemplos, várias outras tabelas e gráficos que A falam de gente alguns fatores de vai, forma. vai usando conforme vai utilizando, né? Exato, de acordo com os casos. A gente consegue fazer aproximações e usar essas equações. Entendi. Então, agora eu vou falar um pouco da troca de radiação entre superfície cinza, difusas e opaca em uma cavidade, tá bom? A radiação, ela pode deixar a superfície opaca devido ao que ela emite e devido à reflexão também. Ao atingir uma segunda superfície opaca, ocorre então a reflexão e a absorção disso. E uma cavidade fechada, a radiação ela pode passar por várias reflexões em todas as superfícies que tiver no sistema, com a absorção parcial em cada uma delas, tá? Uhum. Agora, para analisar, né, essas trocas de radiações, é feito umas simplificações para cada caso. Por exemplo, superfície isotérmica com radiosidade de radiação uniforme, superfícies que são opacas, difusas que você explicou, e cinzas e emissividade é igual a absortividade. Dá para adicionar aí, as superfícies cinzas, elas são que têm emissividade constante, então a emissividade dela não muda com o tempo ou com a propriedade de alguma propriedade. E a taxa líquida, que é o QI, na qual a radiação deixa essa superfície, que representa a taxa na qual a energia teria que ser transferida para uma superfície para manter, então, ela uma temperatura constante. Então, ela pode ser representada por um circuito térmico, igual esse que tem aqui no lado, e entre o potencial motriz e a resistência radiante superficial. Então, o QI é igual, então, à potência matriz, que causa a transferência de calor e que está sobre, então, as resistências equivalente do circuito, tá bom? Perfeito. Ah, então, se o poder emissivo do corpo negro for maior que a radiosidade de Ia, a transferência de calor vai estar saindo da superfície. E se for ao contrário, né, a transferência de calor vai ser para a superfície. Então, como a resistência é inversamente proporcional à área de I, então tende ao infinito, a resistência então tende a zero. E então, em casos de superfícies que é muito grande, né, em relação à outra, a área de tende ao infinito, e de forma que a resistência, então, que é superficial, tende a zero. Então, isso acontece porque a resistência é inversamente proporcional, né, a I. Então, nesses casos, pode ser tratada como se fosse um corpo negro também. Então, aqui no circuitinho, a única coisa que ali está a entrada do QI seria ao contrário. Eu acho que você confundiu umas coisas, mas. Não é isso? Ah, pensou que é o contrário. Hã? Não é o contrário. Ao contrário, era para ser aqui, ó.
Quando é menor que JI, mas Inverso. continua. Aí eu corto essa parte. Aí você quer, Então, eu vou não. começar dando zero daqui, pode, de novo? Você quer fazer o que você quer? Não precisa. Não? É como... Ah, só corta, então. Não é, tá. Não tem problema, tá escrito ali. Então vai. Agora eu vou falar, ah, legal, Elise. Então, complementa, tá. Um, dois, três. Ah, legal, Elise. Então, agora complementa a nossa parte. A troca radiante entre superfícies ela pode ser simplificada nesse circuitinho térmico aí. Então, basicamente, a taxa radiante líquida que chega numa superfície, que é igual à fórmula que você falou, ela vai ser distribuída, né, quando você está analisando com outra superfície, ela vai ser distribuída a partir dessa superfície I, que a gente está analisando, que está circulada ali no circuitinho, com outras N superfícies que a gente está considerando. Então, a gente pode falar que toda a taxa radiante líquida que chega nesse nó, onde está circulando, nessa superfície I, ela vai ser igual ao somatório da, da taxa radiante líquida entre cada, né, superfície, de JI a J1, JI a J2 e assim vai até JN. Então, tem ali no que QI é igual ao somatório, J1 até JN, J1 eta N de J1 menos JJ, JI menos JJ sobre a área 1 vezes o fator de forma de 1 até J elevado a menos 1. Então, basicamente, né, olhando no quesito do circuito térmico, esse J1, né, que é radiosidade, ela vai representar o potencial motriz, então o que causa o, o fluxo, né, o fluxo radiante, né, essa taxa radiante líquida, ele que vai criar essa tendência ao movimento dela, e esse aí vezes o fator de forma, ele vai representar uma resistência geométrica que depende das relações dessa superfície, né, de cada superfície contida nesse caso que a gente está considerando. Então, se a gente olhar especificamente para o nó, a gente vai ter com balanço de radiação nele, né, balanço de energia, que está chegando, está saindo, a gente vai ter o que está chegando é daquela forma que você comentou, que entre o poder emissivo, a radiosidade, ele vai ser igual ao somatório das forças, não, das radiações que estão saindo pelo outro lado do nó. Então, esse, esse ajuste, né, esse macete que a gente usa, ele vai ajudar bastante a encontrar algumas propriedades das situações que a gente está analisando. Sobre trocas de radiações entre corpos negros, você sabe o que seria, Victor? Eu não lembro deles, sim. Eu estudei um pouquinho, mas acho que esqueci. O, o corpo negro é uma superfície idealizada que absorve e emite o máximo possível de radiação que tem dentro ali do sistema que vai ser estudado. Ah, Legal. Acho que é isso mesmo. então, assim, a troca radiante, então, entre essas superfícies se reduz a essa fórmula aqui, que é o QIJ, né? Que seria as trocas radiantes entre superfície, é igual à área de I, vezes o fator de forma, vezes o Stefan Boltzmann, né? Que é Isso. A constante. 5 constante, de 5,67 vezes 10 a menos 8, e a diferença de temperatura a quarta, tá? Certo. Bom, então, ainda na questão das trocas adiantes entre superfícies, né, a gente tem os casos de concavidade, ou de cavidade com duas superfícies, que é os casos mais simples, só para a gente ter uma noção. Então, a cavidade, ela basicamente é uma região, né, toda fechada por superfícies, e nesse caso a gente analisa duas dessas superfícies que contêm essa cavidade. Então, a gente fala que se elas estão trocando radiação somente entre si, a troca radiante líquida, né, que passa dentro dessa superfície, ela pode ser analisada através de circuito térmico, igual tá aí na figura. Então a gente obtém essa equação, né, que fala que a, a troca radiante líquida que sai da superfície 1 vai passar, né, pela relação entre as superfícies 1 e 2, que é 1 e 2, e vai ser absorvida ou vai interagir com a superfície 2, então por isso que ela chega em menos
Q2, né, que ela vai ser negativa, porque ela está chegando, e vai ter essa relação, né, dessas diferentes temperaturas, né, que gera essa tendência do movimento da troca radiante sobre a resistência térmica equivalente. Que aí leva em consideração as resistências radiantes de superfície, as resistências geométricas, que vêm do fator de forma entre as duas superfícies analisadas, e também o fator de forma também, o fator de forma não, as relações de superfície, né, as resistências de superfícies entre um e 2 e 2 e entre um e 2 e um e 2 também de novo, depois quando ela está chegando. Então, essa equação é aplicável para duas superfícies cinzas de difusos, ou seja, que a emissividade é constante e que a reflexão e absorção e radiação, na verdade, elas são isotrópicas. Então, desde que essas superfícies formem uma cavidade, tendo as radiosidades e a irradiações dessas superfícies uniformes, né? Elas não variam de forma uniforme, na verdade. Aí também, Sim. Everest, nesse caso, tem mais deduções que o Impropera coloca, né, sobre esses casos de cavidade. E, por exemplo, para esferas e cilindros concêntricos, né, então, que tem um espaço vazio entre eles, planos paralelos também, que tem um espaço vazio entre eles, de forma uma cavidade, e assim vai outros exemplos que eles também colocam em tabelinhas lá, com as equações já deduzidas para a gente. Certo, Victor. Agora sobre as barreiras de radiação. Elas podem funcionar também como isolante para trocas radiantes, porque o que acontece? Elas diminuem a transferência radiante líquida, né? E aumenta a resistência. E elas são construídas também com materiais de baixa emissividade. Como tem essa barreira, né, de radiação na superfície, né, surge então mais resistência, o que diminui então ali a transferência radiante, tá bom, entre as paredes. Então, no caso, sendo a barreira de radiação a superfície 3 entre dois planos paralelos infinitos, temos essa equação aqui. Elas têm relação de temperaturas diferente por conta das paredes de radiação que depende da emissividade. Então, emissividade 3 da parede 1 e emissividade 3 da emissividade 2 é por conta disso. Então, quanto menor for os valores da emissividade 3, maior então será a resistência térmica. Eu já falei no meio do circuito. Ai, vai ter que cortar essa parte que eu falei. É isso, então, beleza. Agora, continuando, a gente tem um conceito de superfície reradiante. Ela é basicamente uma superfície em que, não, que a transferência radiante líquida é igual a zero, então não tem transferência radiante líquida. Nos casos mais reais, né, na realidade, elas são muito usadas em aplicações industriais, e para isso elas são aproximadas como superfícies que são isoladas termicamente de um lado, e do outro lado, os efeitos convectivos eles são desprezíveis. Então, nesse caso, a gente pode usar, né, para aplicações reais, e a gente tem um exemplo de um circuito térmico para uma parede triangular, onde ali tem o AR, TR e ER, da emissividade. O R é da superfície radiante. Então, eu estava vendo desenho ali que ela está isolada. Então, a gente olhar no circuito térmico, o calor que entra, a taxa de calor que entra na superfície 1, ela vai sair na superfície 2 sem interferência do calor, da taxa de calor da superfície radiante, até porque ela é zero. Então, se a gente olhar ali na fórmula, a gente vai ter que Q1 é igual a menos Q2, né? Porque do que sai de Q1 entra em Q2, e vai ser pela diferença do que causa esse movimento, que é o poder emissivo, considerando as superfícies como corpo negro, A1 e A2, e também isso sobre a resistência equivalente do circuito, onde está passando o Q1 e o Q2 também, que são iguais, por outra vez. Então, a gente tem que fazer uma associação em paralelos também, mas é coisa simples e considera as resistências térmicas de radiação, superfície, e também as resistências geométricas por conta dos fatores de forma. Então, como eu já falei, essa condição, né, de superfície radiante, ela vai facilitar os cálculos das radiosidades
para a superfície 1 e 2, e também da temperatura em alguns casos que a gente possa cruzar e pode até cair na prova. Então, não sei. Isso tudo porque o que é igual a zero. Certo, Victor. Ahn, então, falando um pouco agora da transferência de calor com múltiplos modos, a troca de calor, né, com o ambiente externo é influenciada, então, pela radiação, convecção e condução, podendo incluir ali a adição do calor externo através do aquecimento elétrico. Com isso, é mais para fazer uma análise global ali de transferência de calor. Então, temos que o que é externo, né, que é igual ao que de radiação, mais o que de convecção, mais o que de condução, ou seja, tudo que está gerando, né, tudo que está entrando no sistema, tudo que está entrando está Isso. saindo. Então, um exemplo ali da cavidade, né, tem o que é externo, né, que é de entrada, saindo o que é de rádio, que é de conve e que é de condução, e do lado ali tem o circuitinho térmico que está explicando a mesma coisa, porém está aplicando ali a resistência de radiação de superfície. E, e esse OK, né, que a radiação como taxa líquida, ele pode ser então determinada pelas formas apresentadas neste trabalho. Volta e fala que é nas formas que a gente falou. É verdade. Né? Era Tipo, E as fórmulas para calcular o QI de RAD pode ser então determinada pelas formas que a gente falou já, Vitor. isso aí, é verdade. Bacana. Então, acho que é mais isso o conteúdo, né, Everise? Mas aí eu separei também um exercício do Impropera para a gente fazer. Se você quiser ler para a gente. Aí, sim, uma linha de elementos aquecedores cilíndricos regularmente espaçados é usada para manter uma parede de um forno, dotada de isolamento térmico a uma temperatura de 500 Kelvin. Não dá O que risada, eu falei, não. Belt? Pera. Eu não entendi também. Ai, É que eu tô nervosa, eu tô acabar até com... Eu suando. percebi que você tá bem nervoso. Sai, faz que eu tô nervosa? Aham, Ai, eu não tô calma. conseguindo evoluir. Vai. Ai, vai. Fala, leio sim. Pela frente. Leia assim, Vitor. Uma linha de elementos aquecedores cilíndricos regularmente espaçados é usada para manter uma parede de um forno dotada de isolamento térmico a uma temperatura de 500 Kelvin. A parede oposta encontra-se a uma temperatura uniforme de 300 Kelvin. A parede isolada troca calor por convecção com ar a 500 a 450 Kelvin, com um coeficiente de transferência de calor por convecção de 200 watts, metros quadrados por Kelvin. Considerando que as paredes e os elementos aquecedores sejam negros, estime a temperatura de operação exigida para os elementos. Boa. Então, para a gente começar, a gente define as hipóteses, né? Então, a gente tem aquelas padrões do regime permanente, das propriedades físicas constantes. Aqui também, como não temos informações adicionais, a gente considera as trocas por condução desprezíveis. E também um ar como meio não participante das trocas gradientes. A gente poderia adicionar aqui também a questão dos corpos negros, mas o exercício já fala isso para a gente. Então, outros pontos que a gente coloca é que a parede inferior é a superfície 1, a parede superior é a superfície 2, e o elemento aquecedor dentro do forno é a superfície 3, para efeito de cálculo, que eu já vou mostrar para você. Então, no balanço de energia, a gente começa com o balanço de energia, a gente faz por unidade de área, porque não temos as dimensões específicas do forno. Então, a gente vai falar que o calor que está saindo por convecção na superfície 1, né, em relação à superfície 1, vai ser igual ao calor que chega nela através da relação da superfície 1 com a superfície 2, que né, seria da parede inferior do forno com a parede superior, mais o calor de radiação que chega pela parede, com a interação da parede inferior com o elemento aquecedor. Então, é, substituindo essas... Nossa, Equação? calma. É, vai. Ah, um, dois, três. Substituindo então esses termos, a gente vai ter o caso conhecido, né, de convecção, bem padrão. Deu pra ouvir, né? Deu. Acho.
Quando você estiver ouvindo aqui daqui, você me fala também, tá? Não, não dá pra ouvir nada, não. Agora não tô ouvindo nada. Não, tá. Um, dois, três. Então, substituindo os termos ali, a gente já tem o conhecido de convecção, o mais geral, que é o H, o coeficiente de convecção, vezes a diferença de temperaturas da superfície para o fluido. E também a gente tem que considerar o caso dos corpos negros. Então, a gente usa aquela equação que você falou, Evelise, que é um caso bem mais simplificado, né? Uhum. Que também facilita um pouco os nossos cálculos. O... Então a gente vai chegar, né, tirando a área da equação, que a gente está olhando por unidades de área, que o fator de forma, a gente vai ter as relações de temperatura com o fator de forma entre as superfícies, então 1 e 2, e 1 e 3. Aí dentro dessas temperaturas, a gente tem o T3, que é o que a gente quer calcular para achar a temperatura que os cilindros, né, que o elemento aquecedor vai estar para esse caso descrito aí no exercício. Então, o fator de forma, se a gente lembrar bem, a gente pode usar o valor tabelado. A gente pode Que é falar que aquele que você falou, né? Isso, esse mesmo. É lá que eu coloquei. A gente pode falar que o forno ele é muito grande, né? Ele tende ao infinito. E também ele tem uma linha de cilindros postas nele. Então a gente usa essa equação, fator de forma, né? Da superfície do forno, que é a superfície finita, plana infinita, com as linhas de cilindros, que vai ser o fator de forma de 1 a 3. Então, ele tem as relações aí com o diâmetro do cilindro, né, o diâmetro do elemento, e a distância entre cada elemento. No caso, seria o diâmetro de 10 milímetros e a distância de 20 milímetros. Ô, Victor, não Então, precisa transformar? Pode deixar em milímetro? é isso aí. Isso aí a gente não precisa transformar em metros, em alguma outra unidade, a gente pode usar qualquer unidade de medida, né, porque ele é o fator de forma, ele é adimensional. Então, se a gente observar bem, os valores eles vão se anulando, né? Eles vão se anulando, que Uhum. fala? Então, eles vão coisando, então a gente vai chegar só no final com um número adimensional. Então, substituindo os valores aí que eu falei, o fator de forma de 1 a 3, ele vai ser 0,657, para esse caso, em relação com a superfície do forno e a do cilindro, né, do elemento aquecedor. Aí a gente também pode usar a regra da soma, se a gente considerar o forno como uma cavidade. Então, a gente vai ter que todas as trocas entre as superfícies, né, por exemplo, a partir da superfície 1, ela vai acontecer com todas as superfícies dentro da cavidade, né? Então a gente tem a superfície Uhum. 1, 2 e 3. Então, Certo. o fator de forma entre 1 e 2 mais o fator de forma entre 1 e 3, eles vão se combinar e vão ser 1 o valor, né? Pela regra da soma. O somatório é igual a 1. Então, se a gente utilizar o valor que a gente achou para o fator de forma 1, 3, a gente vai ter que o fator de forma 1, 2 é de 0,343, sem Certo. unidade. Então, só substituindo os valores que a gente já encontrou, eu substitui lá a questão da convecção e dos fatores de fórmula para a radiação, e a gente encontra, isolando ali, o T3 é igual a 774 kelvins, que é a temperatura necessária no elemento aquecedor para manter essas condições do forno apresentadas. E é Muito isso, né, bom, Venice? Victor. Acho que o exercício deu para ter uma noção de como usar as fórmulas. Eu espero que dê para que caia um desse na prova, né? Nossa, sim. E fazer isso ajuda bastante. Vamos nos dar É. bem. Então é isso, né? Beleza? Acho que estudamos tudo. E vamos dormir, descansar um pouco, que amanhã tem prova. Vamos, bora para a prova. E- Tchau. Tchau.